Ok? Tá. Então, eu passo a palavra ao Dr. Milton Asmus, Gestão Ambiental Portuária em Bases Ecossistêmicas. Ok, obrigado. Bom dia. Agradecer o convite aí do Ícaro para fazer essa apresentação. Já estamos com o horário bem mais para o almoço do que para a palestra, então vou tentar ser bem objetivo e ser bem... ter uma dinâmica boa aqui para a gente não se estender muito. Basicamente aqui eu queria apresentar algumas ideias sobre o que a gente tem chamado de gestão ambiental portuária com bases ecossistêmicas, que é um desdobramento de uma tendência recente da gestão ambiental, né? Um olhar sobre as questões ecossistêmicas, olhar o ambiente, o objeto, enfim, que está sendo de foco da preocupação como uma organização sistêmica ou ecossistêmica, né? E tentar dar um caminhamento nesse sentido. Eu coloquei aqui também como participantes desse caso que eu vou mostrar aqui e contribuir certamente na construção dessa ideia, a professora Marina Scherer, lá da Federal de Santa Catarina, e o Javier Onetti, que é um doutorando da Universidade de Cádiz, na Espanha, que participaram nesse período que eu tive em Santa Catarina, nos últimos 2 anos, eu participei bastante com eles nessas iniciativas aqui. Antes de entrar diretamente na palestra, me permito fazer um comentário sobre a palestra anterior. O Cleiton, é bom ver o Cleiton, nosso egresso aqui, engenheiro, mestre em gerenciamento costeiro, né? Pena o professor João Nicolodi não estar presente, só lembrando que foi recentemente realizado todo o mapeamento das cartas SAL, a carta de sensibilidade a óleo, na região, se não me engano, na região da Lagoa também. E ali existe uma identificação de áreas mais ou menos sensíveis, acessos, estruturas possíveis de suporte e tal. Então eu acho que é possível aí que se use essa informação. Tá? Fechei o parênteses, só não queria deixar passado isso, tá? Porque eu acho que pode ser uma integração interessante aí do que a gente está pensando. Bom, eu fiz aqui na verdade, um panorama geral, né, dessa questão portuária. Vou falar especificamente agora então dos portos, né, da questão ambiental portuária, né? Essas informações de certa forma foram colocadas ontem também pelos representantes da ANTAC principalmente, né? Mas evidentemente há muitas estruturas portuárias formais organizadas, como a gente entende no mundo. Em dados de 2015, em torno de 2.300 estruturas portuárias, certo? Isso espalhados em 222 países. América do Sul, 453 portos, 82 dos quais estão no Brasil. Nós temos 37 portos públicos no Brasil, ou seja, é uma atividade macroeconômica da zona costeira, né, que certamente mexe com várias atividades que estão ocorrendo nesse setor, né? Então, o Sistema Portuário Nacional é 37 portos públicos. Esse dado eu registrei também da palestra de ontem. Nós estamos aí mexendo com em torno de 1 bilhão de toneladas, né? 90% das exportações passam pelos portos, né? E é uma importância inegável, né? Essa questão de movimentação de mercadorias e de pessoas. Quando a gente pensa em gestão ambiental, gerenciamento costeiro, planejamento ambiental, é bom que se pense o seguinte: se tem uma atividade que se conecta com todas as outras atividades na zona costeira, a atividade portuária, né? É uma atividade realmente maior, né? Nas conexões, nas influências, nos impactos positivos e negativos, né? O porto tem uma capacidade enorme, né, de se conectar sobre vários aspectos. Bom, evidente que existem instituições que gerem essa questão em nível governamental, né? A Secretaria Especial de Portos, ligado inicialmente diretamente ao Presidente da República, e agora dentro do âmbito do Ministério de Transporte, agora Ministério do Transporte, Aviação, e mudou o nome, né? Portos e Aviação, enfim. Essa secretaria tem um nível estratégico e político.
A Agência Nacional de Transporte Aquaviário, a ANTAQ, ela tem é uma agência reguladora, como foi também comentado ontem, né? E são agências, entidades que gerem essa questão portuária, e essa questão ambiental portuária, ela cada vez é mais reconhecida pelas agências governamentais, né, pelas instituições governamentais, além de outras várias instituições que olham de alguma maneira ou outra a questão ambiental dos portos, a Anvisa, a própria Marinha, né, secretarias estaduais, municipais, ou seja, há um cadinho de instituições, né, que o gestor portuário tem que estar em contato, tem que se preocupar, e essa questão eventualmente de problemas ambientais perpassa todo esse arranjo complexo de instituições ligadas à atividade portuária. Bom, aqui só uma panorâmica, né, desses portos na costa brasileira. Aqui nós temos em azul os portos operados pelas companhias docas, né, e em vermelho portos operados por governos estaduais, municipais, né. Vejo que há também portos importantes fluviais, né, na zona de fronteira, vários. Aqui. Enfim, essa é uma atividade que está utilizando de forma determinante a zona costeira e deixando uma influência importante na zona costeira. Bom, esse slide aqui é aquele assim, tire as crianças da sala, né? Se você vai lá no porto, não vai ver isso, né? Isso aqui eu pintei o inferno, né? Ou seja, evidentemente que há várias atividades que pode eventualmente ter problemas de impacto ambiental, emissões, água de lastro, acidentes com contêiner, pragas, né? Material sucateado, né? Perda de contaminação, na operação de carga e descarga, enfim. Há uma série de lançamentos, né? Há uma série de possibilidades que... Pensei que era o meu. De problemas ambientais reais ou potenciais, né? Isso aqui, de certa forma, são problemas que podem eventualmente acontecer, né? Então, os portos têm que ter uma gestão ambiental adequada, né? E há problemas crônicos, né? de carga e descarga, de alguma contaminação que às vezes não é pontual, ela é difusa, né? E que a própria identificação desse impacto às vezes é problemático. Bom, para isso existe algo que se chama então, de gestão ambiental portuária, o AGAP, como algumas pessoas dizem, né? Ela poderia ser definida de uma maneira simples, né? Como um processo, portanto é um processo continuado, né? Dinâmico, de tomada de decisões. Quais são as decisões que se tomam, né? Para tentar evitar essas questões de impactos, de efeitos negativos ambientais, né? E ela visa, então, o desenvolvimento e o uso sustentável da área portuária e retroportuária, né? E seus recursos. Então, a ideia é que tem uma gestão ambiental portuária que dê conta disso. Quando nós olhamos instrumentos que afetam a zona portuária, né? Nós temos instrumentos, nós temos vários instrumentos aqui de planejamento e controle ambiental, né? Mas eles têm uma característica marcante que normalmente eles não estão integrados, eles ocorrem de maneira desintegrada. Aqui tentando fazer um esquema bem simples, na cidade, porto e oceano, né? Por exemplo, a área portuária, por exemplo, ela tem um instrumento importante que é o PDZ, Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto, que de certa forma é um zoneamento ecológico e econômico da área portuária, né? Que deveria não ser apenas a fotografia do porto, mas ser um instrumento de planejamento, de indicações, né, de quais áreas mais ou menos aptas a determinadas atividades, considerando a questão econômica e a questão ecológica, né? Então fica restrito à área do porto. Por exemplo, outros instrumentos que poderiam ser utilizados, o projeto Orna mesmo, que ele atua em torno de 50 metros em áreas urbanizadas e até 10 metros de profundidade na área oceânica, então envolveria áreas portuárias também. O próprio plano diretor, né, que está limitado aqui na área do município. Terrenos de marinha, né, que estão algo que se discute bastante, aí, qual é o limite desse terreno de marinha, tratados também na questão do projeto Orna.
E o zoneamento ecológico econômico costeiro, um instrumento da Política Nacional de Gerenciamento Costeiro, né, que ele tenta fazer o zoneamento ecológico econômico da área do município e até 12 milhas náuticas, portanto, o mar territorial. Temos uma série de instrumentos aqui, todos eles voltados à questão ambiental, mas não são tratados de forma integrada, são tratados de forma bastante desarticulada. Então, esse é um problema que a gente enfrenta. Okay? Também dentro da área portuária, a gente pode identificar alguma coisa que a gente pode chamar de gestão ambiental pública, né? E aqui o licenciamento ambiental é o destaque. Todos os portos tentam obter sua licença ambiental e tentam cumprir as condicionantes da licença ambiental. Né? Essas condicionantes são altamente discutíveis também. Eu não teria nem tempo agora da gente entrar nessa... Né? Mas o que se propõe e o que deve ser cumprido e qual é a efetividade de se cumprir a condicionante é altamente discutível. Né? Os órgãos ambientais responsáveis por normalmente é o IBAMA, ou pode ser um órgão estadual, né? Os órgãos municipais têm seu papel também nesse processo. Né? E programas vários, né? Programas que os portos estabelecem de gerenciamento de resíduos sólidos, de educação ambiental, agenda ambiental portuária, uma série de programas. E a gente pode falar também de uma gestão ambiental privada, que ela está mais afeta aos terminais privados, né? Sistemas de gestão ambiental, muito focado na questão de certificação, né, de espaço por auditorias, e evidentemente tem uma questão de mercado, já foi mencionado hoje, né, a importância de um operador, de um terminal, ser certificado, isso aí por uma questão de mercado é muito importante. Né. Bom, basicamente essa gestão então ambiental portuária, ela tem tratado com os instrumentos de licenciamento ambiental, certo? O que eu posso chamar de zoneamento ecológico econômico da área portuária, que é o PDZ, monitoramentos ambientais, sistema de informação ambiental portuária e os planos de gestão com vários programas, como esse que eu mencionei. Né? Todos eles são propostos normalmente, estão relacionados com a questão do licenciamento. Não há necessariamente, não se nota uma integração importante entre esses instrumentos e eles têm um caráter muito administrativo, né? A pessoa, falando de uma maneira bem simples, tem que se cumprir o carnê, tem que se cumprir a receita, né? Tem que se estabelecer aqueles condicionantes da licença. Né? E olhando um pouco de uma maneira crítica, a gente nota, primeiro, vou falar assim, o herói do gestor, tentando botar isso tudo a funcionar, normalmente sem as melhores informações e sem as melhores condições. Né? A efetividade disso, por exemplo, dos programas de monitoramento e outros programas, realmente melhorando a qualidade ambiental, extremamente discutível. Né? Então, a problemática, aparentemente, embora a gente esteja avançando, não tenho como negar, nós ainda temos muitos problemas de implementar isso e a eficiência disso é pouco conhecida, pouco medida, pouco avaliada. Né? Então a pergunta que se tem, então está tudo resolvido que a gente tem isso? Não, na verdade a gente não resolvemos a questão. Né? Os instrumentos normalmente não são articulados e eles têm normalmente uma visão segmentada, que é a visão da própria política ambiental brasileira, que ela é toda muito construída em cima de aportar no Porto é boa, né? Aportar informações sobre diferentes aspectos, basicamente sobre os aspectos físicos, biológicos, socioeconômicos, né? E tentar, a partir dessas informações, que são informações setorizadas, ter um contexto integrado. Isso é muito difícil de acontecer, essa integração é muito difícil. Né? Então acaba que as condicionantes são montadas com essa perspectiva, né? E o gestor ele fica na obrigação de cumprir a condicionante sem que isso traga uma integração da informação, uma percepção realmente do funcionamento desse sistema onde o porto está atuando. A gente poderia chamar isso, eu chamo isso de gestão burocrática e não necessariamente ela está resolvendo a questão ambiental. Né? Isso não vale só para portos, isso vale para vários setores, evidentemente. Essa é uma questão um pouco crônica que a gente vem sentindo na política ambiental brasileira. Né? Bom, então qual é a situação?
Claro que houve melhoras, mas essa questão ambiental ela ainda não está totalmente incorporada às atividades do setor portuário, né? Essas iniciativas de gestão ambiental, elas, quando existem, elas têm um nível de fragmentação importante. Então, nós continuamos tendo alguns impactos ambientais, né, produzidos por infraestrutura e operações portuárias cotidianas. Eventualmente, nós temos alguns acidentes. E a gente tem tanto problema de planejamento quanto problema de controle. Ou seja, é uma questão que requer uma continuidade, né, de estudos e de melhoria, né? Assim, de um ponto de vista um pouco já pensando numa lógica, né, causal aqui, né, e tentando já trazer aqui uma terminologia que eu vou usar numa proposta metodológica seguinte, que eu vou colocar aqui, lembrando que isso que eu estou trabalhando aqui agora num âmbito que eu posso chamar num âmbito acadêmico, mas que a gente espera que possa eventualmente colaborar com o aprimoramento da política. Eu diria o seguinte, então, que as atividades portuárias geram aspectos ambientais, né? Vamos ver o que a gente chama de aspectos ambientais, e esses aspectos ambientais podem gerar impactos ambientais, né, que são expressados como perda ou diminuição de serviços ecossistêmicos, já vamos falar sobre eles, né, com possíveis efeitos ambientais ou econômicos, né, e, portanto, demandam uma gestão ambiental portuária que tem que trabalhar para a qualidade e competitividade portuária, né? Então, tem uma sequência aqui de uma atividade gera um aspecto pode gerar um impacto, esse impacto eu posso entender como uma perda de um serviço e eu tenho que tratar da gestão para manter esse serviço, porque ele vai me dar qualidade e competitividade do porto, né? Então, essa é uma lógica que a gente está tentando, e houve uma experiência recentemente e trabalhamos com essa questão. Bom, o que o porto tem a ver com o meio ambiente? O porto precisa do ambiente, ele precisa dessas questões, dos serviços ecossistêmicos, vamos chamar assim, né, que negócio é esse de serviço ecossistêmico? O que é isso? Se eu digo para o operador, ó, tem um negócio aí que é serviço ecossistêmico, ele vai dizer, que negócio é esse? Isso tem a ver com o meu negócio aqui, meu negócio de... Bom, para falar de serviços ambientais e como que isso pode ser tratado numa proposta de gestão portuária, né, que é o que eu vou mostrar aqui, essa iniciativa, a gente tem que falar se eu falo de sistemas ambientais, eu tenho que pensar em sistema, né? Bom, o que é um sistema? Sistema é uma unidade organizada. O sistema é uma unidade organizada, né? Um sistema. E ele normalmente ele tem uma limitação, ele tem componentes que interagem entre eles, ou seja, essa unidade funciona, ela tem funções, ela funciona, não está parada, ok? Normalmente um sistema ele tem fontes externas e fontes internas, normalmente, porque sem fonte energética nenhum sistema funciona, né? Trocam então tem perdas, né? Ele exporta algumas coisas e perde calor, como tudo nesse planeta, que tudo nesse universo, quando funciona aquece, né? Tem uma lei da física que nos ensina isso, ok? Um smartphone é um exemplo de um sistema, né? Tem componentes, funciona, geram coisas para nós, né? E comunicação, dá para ver a previsão do tempo, né? Tem uma fonte externa, quando eu coloco na tomada, e tem uma fonte interna, uma bateria. É um bom sistema, um bom exemplo de sistema é um smartphone. Agora eu pego o mesmo desenho aqui de um smartphone e passo para cá. Só que esses componentes agora aqui, ó, eu digo, pô, isso aqui é um outro tipo de sistema. Ele tem componentes ecológicos, econômicos e sociais. Isso aqui normalmente é o que eu chamo de sistema ambiental, né? Esse porto aqui, ó, ele aparentemente está num estuário, aqui numa região importante ecologicamente. Ele tem uma atividade econômica e tem um efeito social fundamental, né? Então o porto pode ser entendido como um sistema, né? E eu posso dividir os ecossistemas, os subsistemas da área portuária como outros sistemas que eu tenho que entender. Quando esses sistemas ambientais, quando esse funcionamento dele, né, ele gera alguma coisa de interesse social e econômico, essa função
que geram um interesse social econômico, eu chamo de serviço ecossistêmico. Ou seja, nós estamos usando os serviços desses ambientes para o nosso benefício. Né? Quando ele não gera nada, eu chamo assim, ele tem uma função, não necessariamente eu chamo isso de serviço ecossistêmico. Porto precisa de serviço ecossistêmico? Pô, vou tentar mostrar que sim. Esses serviços ecossistêmicos, ou seja, aquelas funções dos ecossistemas ou do ambiente que dão um benefício socioeconômico, tá? Eles são classificados normalmente em 4 classes. Isso aqui foi, esse autor de Groot, de 2002, ele propôs a avaliação ecossistêmica do milênio, adotou isso também, tá? Esses serviços podem ser classificados como de suporte, tá? Normalmente, suporte é uma área, um espaço onde acontece um serviço ecossistêmico ou suporte a outros tipos de serviço. Provisão, produção de alimento, madeira, fibra, água doce, combustível. Isso aqui é claro, né? Regulação, quando um sistema te dá uma regulagem climática, regulagem de sedimento, de fluxo de água, de alguma coisa, ou regulagem econômica. E cultural, né? Porque gera áreas de interesse cênico, e isso move o turismo. Isso, por exemplo, lá na ilha de Santa Catarina, onde eu passei esses 2 últimos anos, é talvez o principal serviço. Toda a economia lá está gerada em cima disso. Né? E o porto, depende de serviço? Depende, né? Por exemplo, um serviço de suporte importante é o ecossistema que dá um serviço de navegabilidade, ou calado. Né? Ou uma estrutura de proteção, um promontório, uma coisa que me dê uma proteção natural para que eu construa um porto, facilite a navegação. Então, existem sistemas, né, que podem ser sistemas naturais ou sistemas construídos, como um mole, né, que ele me gera um serviço de suporte. Provisão, evidente que eu preciso ter ecossistemas que produzem materiais, né, as commodities, por exemplo, para que eu possa exportar pelo porto. Então, eu preciso dessa produção. Regulação. Bom, a dinâmica hidrológica, sedimentar, ou a própria regulação climática, nós estamos falando agora de mudança climática global, com efeitos na zona costeira graves, entende? Então, se eu tenho ambientes que possam fazer uma regulação disso, uma atenuação disso, existem, né? É um serviço que o porto está tirando. E culturais. Né? Nós temos que pensar em educação ambiental de operadores e trabalhadores, visando a certificação. Ponto turístico, eu fiquei sabendo. Tinha um antigo administrador aqui do Porto de Rio Grande, mas me falou que o Porto de Rio Grande, fora do verão, é o lugar mais visitado, o segundo mais visitado, por pessoas que pedem, né, vão... Então tem uma série de... Ou seja, o Porto precisa desses serviços ecossistêmicos, sem o qual ele simplesmente não opera, não funciona. Bom, eu vou tentar acelerar, mas... há uma tendência internacional, né, então, que se chama de gestão com base ecossistêmica, o Ecosystem Based Management. Né? Se vocês pegar e olhar na internet, tem uma quantidade enorme, assim, uma tendência de tentar essa gestão com... O que isso difere dessa gestão burocrática que a gente tem feito até hoje? Eu sei que eu vou tentar mostrar um exemplo aqui. Tá? Basicamente, essa gestão com base ecossistêmica, ela está focada em preservar as funções ecossistêmicas ou os serviços, né? Com foco o quê? Na qualidade socioambiental e socioeconômica. Ou seja, se eu entendo quais são os sistemas, se eu entendo quais são os serviços que eles geram, quais são os serviços que me interessam, eu tento preservar eles, né? E para isso eu preciso ter um entendimento dos processos e dos ecossistemas. Se eu consigo fazer isso, eu garanto as vantagens tanto para a natureza quanto para a atividade portuária. Né? Eu poderia até pensar no que se poderia chamar de uma gestão ambiental portuária ecossistema, uma GAP, alguma coisa assim. Bom, nós temos proposto um mapa, né, uma rota para tentar chegar nisso. Né? Ela basicamente, independente de onde eu estou trabalhando, ela envolveria identificação dos ecossistemas, aqui no caso da área portuária e no entorno. Eu posso mapear esses ecossistemas, esses sistemas ambientais, né? Identificar. Eu posso identificar riscos e problemas. Qual é o risco e problema? É o risco de eu perder aquele serviço. Então, se eu estou usando um serviço e eu tenho o risco de perder aquele serviço, isso eu posso chamar um impacto ambiental, por exemplo. Né? Definir o valor disso, né? Que pode ser por base científica, percepção da comunidade. Quais são os serviços mais valiosos para o porto ou para a comunidade do entorno? Que eu posso estar compartilhando esses serviços, competindo pelos serviços, que são o resultado dos processos. Né?
E o ideal é que eu possa integrar isso num sistema de gestão ambiental, que é um sistema contínuo, ele funciona por um processo de melhoria contínua. Ou seja, eu poderia tentar integrar essa visão, né, funcional para dentro de um sistema de gestão portuária. Bom, prometo que não vou demorar muito. Eu só vou mostrar então aqui um exemplo concreto, né, que nós trabalhamos em meados de 2015 até 2016. Essa foi um trabalho que se fez no Porto de Imbituba, tá? Vocês lembram, apareceu no mapa onde é o Porto de Imbituba, fica no centro-sul de Santa Catarina, né? Uma metodologia que pudesse identificar aspectos ambientais significativos e propor uma gestão com base ecossistêmica. Okay? Então, as mesmas pessoas que me ajudam, que eu mencionei antes, o Mário Neschel e o Rafael Aronetti, e isso foi feito lá com o grupo de pesquisa do Laboratório de Gestão Costeira Integrada, com colaboração do pessoal do Porto de Imbituba. Objetivos eram identificar os aspectos ambientais do porto, quais eram os principais, mas os mais significativos. Os impactos ambientais mais significativos gerados por esses aspectos e propor indicativos para a gestão. Um pouquinho de definição. Aspecto ambiental, segundo a ISO 14000 aqui, tá? I1, são elementos das atividades, produtos ou serviços de uma organização, entenda-se, é o que gera uma determinada organização ou atividade econômica que pode interagir com o meio ambiente. Exemplo, emissão aérea. Uma atividade gera uma emissão aérea. Essa emissão aérea é um impacto ambiental? Não necessariamente. É um aspecto ambiental. Não? Lançar alguma coisa, isso é um impacto ambiental? Não sei, depende do que eu vou largar ali, de que forma. Então, eu gero um aspecto ambiental, não necessariamente um impacto ambiental. E pensar quais são... os aspectos ambientais significativos, eles têm o poder, né, eles podem gerar um impacto ambiental significativo. Isso aí também está definido lá na ISO, certo? Então, quando eu defino esses aspectos ambientais, é importante eu ter isso claro, porque a partir deles eu tenho os objetivos, metas e os programas de gestão ambiental. Porque senão, se eu trato tudo por igual, eu vou ficar... Como é? Eu gostei? O bom é melhor que o ótimo, né? Eu quero tratar tudo. Se eu entender os mais significativos, mas os mais significativos por essa ótica são aqueles que afetam serviços e ecossistemas com maior poder, entende? A gente começa a focar, né? Bom, e agora? Será que acabou a bateria? Meu, passou? Acrescentou? Então, eu tenho que definir alguns critérios para saber quais são os aspectos mais significativos no porto, né? Enfim, então a partir disso eu foco em algum deles num processo de melhoria contínua, de gestão de melhoria contínua. Eu não sabia disso. Odeio isso, vou passar tudo rápido assim para... Porto de Imbituba tem atividades portuárias, interage com um ecossistema de água salgada, ali, né, direto, ali. Não tem uma região estuarina, né, tem só uma proteção aqui, construída e parte natural, né. Então essa interação das atividades portuárias com o ecossistema é que gera os aspectos ambientais. Emissão de gases, descarga, né, ruído, odor. Então as perguntas quais são atividades portuárias do porto, quais são as atividades portuárias e quais são os ecossistemas que estão lá para saber se esses aspectos eventualmente geram impactos nesses ecossistemas e têm que ser geridos. Então foi feita uma série uma sequência de atividades, deixa eu explicar aqui, parece complicado, mas não é, né? Que essa metodologia começa para a identificação de quais são os ecossistemas no porto no entorno, construído ou naturais, ou intermedia, ou de uma coisa que era natural, foi sendo construído, foi sendo modificado, continua sendo um sistema ambiental, tá? Eu tenho que selecionar as atividades portuárias que são desenvolvidas atualmente, né?
gerar uma lista dos aspectos que essas atividades em conexão com o ambiente geram, né? Definir critérios para ver a importância desses aspectos ambientais, avaliar esses aspectos aplicando os critérios definidos, identificar os aspectos agora lá no porto, né, os mais significativos, e identificar aspectos ambientais que não estão agora talvez sendo os mais significativos, mas que estão presentes e têm potencialidade de gerar um impacto. Então eu posso trabalhar com questões momentâneas e questões de futuro. E aí eu aponto indicativos de resposta, ou seja, qual a gestão necessária para isso. Então aqui uma panorâmica do Porto de Ibituba, pô, um lugar bonito, né? Tem uma praia aqui, um promontório aqui vegetado, né? A área construída, ainda tem enfim, tem uma área, uma combinação aqui de ambientes construídos e ambientes naturais. Okay? Primeira coisa foi a classificação dos sistemas ambientais do Porto. Nós classificamos numa primeira, em torno de 10, 11 sistemas. Eu vou só mostrar aqui, por exemplo, costão rochoso vegetado, que estaria aqui, costão rochoso que não é vegetado, a praia oceânica que tem, o marinho adjacente, a área marinha adjacente aqui, essa lista amarela é o porto organizado, ok? Canal e bacias de evolução, cursos d'água que chegam no porto, existem berços e moles de abrigo no porto, área retroportuária, vias de acesso áreas de expansão portuária e ainda uma área específica aqui que é uma área de receptor de bota fora, da dragagem de manutenção que é lançado aqui. Então, isso estrutura sistemas característicos, ok? Aí nós trabalhamos com duas matrizes. Uma é uma matriz que nós chamamos de matriz de ecossistema de serviço. Essa matriz é a alma de tudo que a gente faz aqui. Todos os trabalhos que a gente tem desenvolvido aqui de gestão com base ecossistêmica constrói essa matriz. O que é? Uma matriz que lista os ecossistemas ou sistemas ambientais, quais são os serviços que eles geram, quais são os benefícios que eles geram e quais são os atores sociais beneficiados. É para o operador portuário, é para a comunidade do entorno, é para o pescador, né? É importante saber isso aqui, porque daí eu defino os sistemas que eu quero manter para quem. E uma outra matriz que nós trabalhamos é as macroatividades portuárias, os aspectos ambientais que elas geram, os ecossistemas atingidos por esses aspectos e, se esses aspectos geram impactos, qual o serviço afetado? Qual o serviço ecossistêmico que eu estou perdendo? Naquelas 4 classes. E, finalmente, qual é a resposta? Mas a resposta é a gestão para manter o serviço. Não é para cumprir tabela. Tem uma lógica, tá? Não é fácil fazer isso. Mas isso muda com o paradigma, eu diria assim, né? do que a gente vem... essa mesma coisa aí. Bom, obviamente que isso aqui é só um exemplo, tá? Por exemplo, das 10, 11 sistemas que foram identificados, por exemplo, aqui o marinho adjacente, ele tem serviço de suporte, navegabilidade, espaço para descarte, material de dragagem, hábitat de espécies, tá? Tem serviço de provisão, né? Que ele é principalmente a questão de estoque de pesqueiro, de sedimentos, regulação do fluxo de sedimentos e ainda um aspecto cultural, paisagem, qualidade da onda, lá é uma zona de surf, tá? Tem essas coisas todas, né? Então aqui quais são os benefícios socioeconômicos que ele gera e qual o setor. Então muitos desses beneficiários desses serviços aqui do marinho adjacente, o porto é um deles, mas o trade turístico, né, o setor pesqueiro, a comunidade local, tem vários. Né? Se pegar um outro, aqui o canal de bacia de evolução, aí é um ambiente construído, também vou ter uma série de serviços importantes aqui, de suporte, provisão, regulação cultural, né? Transporte e os benefícios disso, né? Área de fundeio, manutenção da linha de costa, etc. Né? Desculpa, aqui eu li o errado. Diluição de contaminantes, que isso não deveria acontecer, mas acontece, então na verdade faz um serviço. E quais são os atores beneficiados? Então, de novo, tem a área portuária, a comunidade do entorno, etc, etc. Eu não quero me deter muito nisso aqui, tá? Mas com isso a gente pode identificar exatamente quais são os efeitos dessas atividades nesses ecossistemas. Eu vou pular isso aqui, eu só destaquei alguns exemplos. Praia oceânica, por exemplo, um serviço é estoque de sedimento, benefício, produção costeira, atores beneficiários, comunidade local. O canal, tá? Que a navegabilidade é o principal serviço, que é de suporte, tá?
Os atores beneficiados é basicamente o setor portuário e industrial. E a área portuária, por exemplo, o serviço seria, por exemplo, regulação econômica, é um serviço de regulação, benefícios, relações sociais e institucionais, atores beneficiados do setor portuário. E aí tem exemplos, tá, de como é que isso aí a gente destaca naquela tabela. Essa é um mapa das atividades do PDZ, lá das principais atividades do Porto de Imbituba. E nós, existem, inclusive, deixa eu passar aqui rapidinho. Nós precisaríamos começar com uma lista. Quais são as macroatividades, para pensar na segunda matriz? Quais são as atividades? Para isso, e para ser genérico e isso tivesse a possibilidade de ser aplicado em outros portos, a gente fez uma lista exaustiva de atividades portuárias com base em uma quantidade considerável de fontes de informação que tratam de atividades portuárias. Tá? Mas com destaque a questão do European Seaport Organization, o World Bank também, o EPA, né, que é a Agência de Proteção Ambiental Americana, critérios da Organização dos Estados Americanos, tinha alguma coisa específica da Universidade Politécnica da Catalunha, tá? Alguma coisa do governo da Espanha, né? E questões que já estavam sendo consideradas lá no âmbito da Universidade Federal de Santa Catarina e de um laboratório lá que tem o LabTrans, que é conhecido de muitos que tratam com essa questão de logística e transporte, é um laboratório especializado nisso. Então a gente compilou isso aqui tudo e nós chegamos a uma lista exaustiva, só estou mostrando para vocês aqui, das várias atividades portuárias e dos aspectos ambientais possíveis de serem gerados. E simplesmente isso, com um trabalho junto com a comunidade portuária e do entorno, nós fomos marcando aqueles aspectos, atividades que ocorreriam lá para Imbituba. Okay? E depois nós precisaríamos de um critério de dizer quais são os mais significativos. Né? E aí os critérios para pensar quais são os mais significativos aqueles aspectos que envolvem mais atividades no porto, aspectos que representam uma maior relação de perda ou ganho de serviço ecossistêmico, aqueles que podem afetar atividades especialmente relevantes para o município, por exemplo, ali no entorno de Imbituba tem a APA da Baleia Franca e outras questões de interesse do município. Aqueles que existe um histórico de acidente, aqueles que acumulam reclamações dos cidadãos, né? Aqueles que têm um alcance global, ou seja, aquecimento global, alguma coisa, e aqueles que têm um reconhecimento do próprio do porto e dos arrendatários como algo significativo. Então nós geramos uma série de critérios e classificamos os aspectos entre os mais significativos. Para isso é feita uma série de matrizes, vou pular isso aqui, tá? É uma coisa bem técnica, e com uma pontuação que então eu tenho os vários critérios, vários aspectos, e aí eu chego nos aspectos mais significativos. Bom, isso gerou uma quantidade muito grande de matrizes, tá? Onde eu tenho então uma lista das atividades, dos vários aspectos e uma classificação aonde então eu extraio aqueles realmente importantes em relação à influência nos serviços ecossistêmicos ou em outros critérios adotados. Para o Porto de Imbituba, emissões atmosféricas, carga para a água, emissão para o solo, geração de resíduos, incluindo disposição de resíduos de dragagem, mudanças estruturais nos ecossistemas marinhos, consumo de recursos, água, luz, interação com a comunidade portuária local, são os aspectos que foram considerados os mais significativos. Tá? Eu posso, então, usar esses aspectos mais significativos, cruzo com aqueles ecossistemas que estão lá mapeados e posso marcar aqueles mais significativos, quais os ecossistemas que ele afeta, considerando que eles estão afetando os serviços. Ok? Falando assim também é uma coisa meio rápida, isso é uma coisa que várias reuniões, várias observações, enfim. Mas veja que isso a gente trabalha muito na percepção, no entendimento, né? De qual o serviço com ele. Então eu não preciso medir essas coisas diretamente. Eu entendo, eu percebo, eu conto com a experiência de quem vive ali. Então a gente trabalha na forma de workshop, grupos de especialistas
e de usuários tradicionais desses sistemas. Okay? Isso me gera uma capacidade de gerar uma informação rápida, barata, né? E pensando na funcionalidade do sistema. E eu tenho uma matriz assim, ó, eu tenho as macroatividades de Paraimbituba todas mapeadas, os aspectos ambientais significativos, os serviços afetados, né? O impacto, que é a forma com que esse serviço é afetado, e qual seria a resposta ou melhoria contínua necessária para a gestão, para a manutenção, que pode ser preservação do serviço, mitigação da perda ou compensação do serviço. Não é aquela coisa de eu perco, faço um impacto ambiental e compro uma lancha e mando lá para o seu coisa usar. Não. Eu tenho que compensar o serviço. Para o mesmo ator social, que também eu não posso compensar um serviço perdido para um outro ator social. Tá? Então, a partir daquela matriz, eu chamo para discussão, quando eu quero uma gestão participativa, o ator que realmente tem a ver com aquele serviço. Né? Porque senão o sujeito usa o espaço, a oportunidade política, né, de estar num espaço e dizer eu sou contra, ou está afetando o meu recurso. Não, não está, tu não usa esse serviço. Né? Então a gente pode ter uma objetividade maior. Estou no fim, pessoal. Isso aqui eu posso entender como isso aqui como uma análise de PSIR, né? Que é a macroatividade e a força matriz, a pressão, os aspectos ambientais e a pressão, os serviços dos diferentes ecossistemas afetados é o estado desses ecossistemas, quando eu perco esse serviço é o impacto e a resposta é a ação de gestão. Tá? Bom, isso aqui tudo que eu falei com um exemplo aqui, obviamente não dá, ficou muito pequeno aqui, não dá para enxergar, mas peguei alguns exemplos aqui de atividades, de aspectos, de serviços perdidos, possivelmente ou estão sendo perdidos naqueles ecossistemas definidos lá, identifico isso como impactos e penso na ação de resposta. Eu quero chamar a atenção o seguinte, nós não chegamos aqui na gestão, nós chegamos na base ecossistêmica para a gestão. A gente estaria oferecendo assim, claramente onde são os espaços de gestão, de forma prioritária, para que o gestor possa atuar, desenvolver os aspectos de... Porque para cada caso aqui vai ter uma gestão específica, vai ter a forma de tu tentar manter aquele serviço, às vezes é um processo de regulação, de mudança de estrutura, às vezes é um processo educacional. Mas o teu objetivo claramente é aquilo. Então o teu objetivo é manter o serviço, não é cumprir o programa de monitoramento, né? Que no fim não serve para nada, vamos combinar, né? Eu coordenei o programa de monitoramento do Porto há anos. Uma informação maravilhosa. Para quem? Para a FURG, né? Para o Porto. Porque hoje a gente sabe mais do que nunca sobre o estado da Lagoa do Espada. Agradecemos o Porto isso. Nós sabemos tudo. Mas ali tem elementos para eu parar alguma atividade, ou eu identificar uma atividade, a relação causa e efeito? Não tem, né? Uma compra é condicionante. Então isso eu chamo de gestão burocrática. Né? Bom, os últimos 5, tá? Isso aqui, de novo, eu mostro aqui, sempre digo, não é ecologia a minha palestra aqui, tá? Mas assim, ó, se eu tenho um sistema qualquer um daqueles 11, tá? Como é que eu perco esse serviço? Porque os impactos nos sistemas, eles acontecem de 3 formas, não tem outra. Ou é alguma coisa que obstrui a fonte, ou alguma coisa que está obstruindo a água doce que está chegando, o sol que está iluminando, o nutriente, e eu tenho uma perda de serviço, ou eu tiro excessivamente, tem uma biomassa, lá eu tiro muito, e isso eu perco o serviço, que é aquela... Né? Ou eu causo algum estresse interno no sistema, e com isso eu perco funções e os serviços produzidos. Então tem que ter um pouquinho de visão da base organizacional desses sistemas, a gente tem gente olhando isso. Mas quando eu identifico naquelas planilhas lá que estou perdendo serviços em determinados ecossistemas devido a um aspecto ambiental que se transformou em impacto, é por causa de algo que acontece aqui, aqui ou aqui. E se acontece aqui, 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 quem produz isso? É uma mudança climática? Não vou poder fazer muito. Talvez mitigar. É uma ação humana?
é uma forma de uso, eu posso organizar isso aí. E eu tenho uma objetividade na minha gestão. Não é? Qual é a última ali? Aqui entra uma espécie invasora com água de lastro e causa um desarranjo aqui nas funções aqui e eu perco aquele serviço que está, certo? Ou um derrame de óleo. Aqui é uma retirada excessiva e aqui uma obstrução da fonte. Tá? Então eu posso identificar aqui e ter a... Bom, o que é que nos resta então? De novo, eu não entrei aqui nos aspectos da gestão, eu entrei no aspecto da base ecossistêmica para a gestão. Então, a ideia então, que eu tento, a opção da gestão seria preservar o serviço, mitigar a perda ou compensar o serviço. Eu já tinha mencionado isso aqui anteriormente. Tá? Eu posso tratar isso num ciclo de melhoria contínua, eu posso trabalhar inicialmente só com os aspectos absolutamente prioritários, 5 aspectos. E depois eu posso evoluir no segundo... Aí eu vou botando um a um. Então eu vou num crescente. O serviço, eles podem ter indicadores. Tá? Eu não entrei nisso aqui. Eu posso ter indicador do serviço e indicador do impacto. Eu posso ter um indicador da perda do serviço. Esses indicadores deveriam compor um programa de monitoramento. Esse indicador tem que compor um programa. Então, a minha gestão está sendo eficiente. Eu tenho os indicadores ali do serviço, eles estão mantidos para o porto e para a comunidade? Então, ok, esse indicador. Esses indicadores são indicadores que não necessariamente são complicados, mas eles relacionam a um processo funcional. Tá? Biomassa de fitoplâncton. Bom, pode ser um indicador de alguma coisa, de serviço de provisão, mas isolado no programa de monitoramento, eu fico sabendo que tem mais plâncton, legal. É bom academicamente, mas não é bom para o gestor. O gestor lá não... Né? Então eu tenho que ir num processo de... Bom, concluindo, eu já passei mais do que devia. O que a gente propôs aqui, vocês estão vendo, não é uma estrutura de gestão, é uma estrutura de informação e lógica conceitual que pode alimentar um sistema de gestão ambiental, um SGA. Tá? Nós temos que... Eu, pessoalmente, acho que assim... Esses instrumentos que estão sendo propostos para o gestor estão enlouquecendo o gestor. Os caras estão gastando muita grana e não está resolvendo a questão ambiental. Né? Então, acho que nós precisamos ter uma outra lógica voltada à questão funcional, voltada à preservação dos serviços que trazem benefícios sociais, econômicos e para o meio ambiente. Né? E falar em sustentabilidade é falar em manutenção do serviço ecossistêmico. Né? Então, acho que a gente... Outra coisa que... Bom, aqui, a gente parou aqui por uma questão de prazo lá do LabTrans, lá do laboratório, e por uma exigência lá do Ministério Público, a gente gerou um relatório sobre essa metodologia e entregamos lá para o gestor portuário. Eu fui contra. Eu acho que isso aqui que eu apresentei, eu pulei todas as matrizes, hein? É muito técnico ainda, é muito acadêmico. Tu tem que pegar essa informação, colocar num instrumento executivo, simples, de causa e efeito desses serviços, indicadores desse serviço de forma clara, para que o gestor possa ter isso de uma maneira executiva. Porque ele não quer uma peça de uma metodologia acadêmica, ele quer um instrumento executivo. Então, aqui faltaria ainda nós cercar os principais aspectos ambientais, os principais impactos em que ecossistemas, como que eu uso indicadores disso, e qual ação que eu poderia estabelecer na forma de um programa ou no âmbito de um programa que tentasse preservar isso. Então isso é um passo que eu acho que é o passo seguinte. Tá? Então isso aí tudo é o que a gente chama de gestão ambiental portuária com base ecossistêmica. Eu acho que isso tem um potencial muito grande. Eu acho que aqui nessa iniciativa aqui dos portos, da hidrovia, é algo que a gente poderia pensar, avançar o modelo de gestão e na esperança de que ela possa ser realmente um pouco mais efetiva, mais barata, né? E até mais simples. Nessa identificação de sistemas e seus processos de funcionamento é o espaço, talvez, acadêmico de cooperação com as universidades. Né? Mas o gestor ele precisa de uma ferramenta mais objetiva, executiva, lá na ponta, senão, coitado. É uma loucura. Né?
Acho que é bom. Bom, era isso, pessoal. Tá meu e-mail aqui, tá? Obrigado. Estou à disposição para alguma pergunta. Acho que a primeira pergunta vai ser onde vai ser o almoço. Tá? Mas desculpe aí que... Obrigado, Milton. Obrigado. Vamos abrir para algumas perguntas. Uma, duas. Tá? Rafael, do LabGerco. Bom, Milton, maravilhoso. Sabe que eu compartilho plenamente. Mas ainda permanece uma pulguinha sempre que eu penso sobre gestão com base ecossistêmica, que é como tu levar isso para o órgão gestor, ou no caso do exemplo do Porto, como ele assumir por uma responsabilidade financeira, muitas vezes pelo compartilhamento com outros usuários que influenciam na qualidade ou na manutenção dos serviços, mas que não tem como diretamente tu colocá-los como responsáveis. Um exemplo é poluição difusa, de fonte difusa. Eu não consegui materializar isso ainda em algo que eventualmente possa ser levado para o gestor. Tu já pensou sobre isso? Tu tem alguma... Sim. O que a gente pode dizer é que, na verdade, a gente não coloca nenhuma situação, por essa via de pensamento, não se coloca nenhuma situação de complicação que não seja atual. Porque atual, pelo modelo de gestão que se tem, essa mesma dificuldade de trabalhar com outros entes sociais, que não é na área do porto, mas no entorno, e eventualmente de contaminação difusa e outras coisas, ela também é um problema dentro do contexto que nós temos agora, né? Então, esse é um problema que eu acho que independe de qual é a lógica que se estabelece a gestão. É um problema importante. O que eu penso é que as próprias relações do que está no entorno com os serviços que está se perdendo dentro do porto, ou de benefício do porto, ou inverso, atividades que o porto desenvolve que pode estar afetando os serviços da comunidade do entorno, por essa ótica aqui, eu acho que elas podem ficar mais bem estabelecidas. Agora, a estratégia para tu chegar lá no ator, de repente, do entorno, né, e ter dele uma colaboração, bom, é que eu comento que eu acho que é complementar a isso aqui, que é a questão da comunicação social, educação ambiental, fiscalização, não tem como fugir disso. Então, assim, eu acho que isso não traz essa dificuldade, eu acho que essa dificuldade ela existe agora, independente de qual é a lógica da gestão. Mas eu acho que facilita as relações de causa e efeito, por essa via aqui, elas ficam mais explícitas, né? Então, eu acho que permite uma ação mais direcionada. Mas eu entendo que não é fácil. Isso não afasta um processo complicado, que são das conexões, onde chama assim, horizontais. Eu estou lá fora, tendo uma atividade e influencio o que está aqui dentro, e vice-versa. Isso tem que ser trabalhado com instrumentos, né, de comunicação, de educação, de fiscalização, que não são válidos. Agora, o que mais me agrada aqui, que eu acho que facilita, tá, quando eu proponho isso serve para qualquer setor, é que eu acho que esse é um processo mais direto ao ponto, ao processo de causa e efeito. Eu estou convencido que é mais barato, né, requer uma visão participativa de técnicos e, eventualmente, de quem usa o serviço, né, e permite que eu trabalhe com indicadores de funções e não com indicadores do estado das coisas, né? Entende? Eu saber que aumentou a quantidade de fosfato na água é legal, mas era mais interessante eu ver qual o fator ambiental lá que está me gerando e qual é o processo, né? E através de que processo, em que sistema ambiental eu estou tendo mais fósforo na água, mais fósforo. Então, eu acho que isso dá um direcionamento mais claro. De novo, pessoal, o que eu mostrei aqui é uma peça muito técnica, tá? E bastante simplificada, porque são várias matrizes aqui, de ponderação desses valores e critérios que pode mudar.
né? Dependendo da tipologia do porto, eu posso dar mais peso a um ou outro para chegar nesses elementos prioritários. Mas eu acho assim, que isso tem uma flexibilidade interessante, pode ser aplicado a rigor em qualquer porto, mas ele não completa, ele precisa de algo mais, ele precisa, estou insistindo nisso, ele precisa de uma tradução disso aqui para o gestor e para o usuário. Né? Botar entre aspas, talvez sem aspas, né? Uma educação ambiental do porto e a partir do porto, né? Para o porto e a partir do porto. Sem o que, eu acho muito difícil. Né? Jogar isso assim dessa maneira não resolve.